Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer aqui os 10 temas mais fortes que eu reputo com altíssima probabilidade de cobrança no seu concurso unificado do TSE. Então se atente, são 10 temas que podem aparecer tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Então venha comigo, antes eu me apresento, eu sou Christian, sou servidor do TRE da Bahia, sou professor de Direito. Neste canal eu venho trazendo informações importantes, dicas relevantes, tudo para otimizar a sua preparação para os concursos públicos. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, fortalece essa comunidade e vem com a gente. Pessoal, o primeiro tema, já vou começar com os temas mais fortes, não vou deixar o melhor para o final não, tá? O primeiro tema é o tema referente à fraude à cota de gênero. Fraude à cota de gênero é um tema que a gente já tem jurisprudência consolidada no âmbito do TSE, é um tema extremamente sensível, um tema forte que pode aparecer tanto na sua prova discursiva quanto na prova objetiva e que vem uma relevância especial neste ano por conta da aprovação da última súmula do TSE, a súmula número 73. Então, se atente para o tema fraude à cota de gênero, súmula 73, leia com bastante atenção e siga adiante nesse estudo. O segundo tema que a gente vai trazer é o tema referente aos sistemas eleitorais. Sistemas eleitorais, ele está dentro do Código Eleitoral. A gente tem ali alguns artigos, artigo 106, 107, que vai tratar dos quocientes partidário, quociente eleitoral, sistema de sobras. Esse tema ele é relevante por dois motivos. Primeiro, que nós tivemos uma alteração referente a este tema em 2021. Se você olhar no Código Eleitoral, a redação que ali está é uma redação de 2021. Então isso é relativamente uma novidade legislativa. E eu sempre falo, novidade legislativa tem maior probabilidade de cobrança. E além disso, nós tivemos esse ano, em 28 de fevereiro desse ano, uma decisão do STF sobre esse tema, declarando a inconstitucionalidade do artigo 111 do Código Eleitoral e realizando uma interpretação conforme a constituição de um outro dispositivo referente ao sistema de sobras. Então, procure essa decisão, se atente ao tema dos sistemas eleitorais. Probabilidade também de cobrança. O terceiro tema que eu vou trazer é um tema que eu sempre digo, olha, a gente tem um artigo mais cobrado dentro das provas, dos concursos de tribunais regionais eleitorais, que é o artigo 1º da Lei Complementar 64/90, você já sabe, estou falando sobre o tema da inelegibilidade. Só que dentro do tema da inelegibilidade, a gente tem a chamada inelegibilidade reflexa, que eu gosto de chamar a atenção porque é a probabilidade de cobrança maior. Inelegibilidade reflexa, ela está disciplinada no artigo 17, parágrafo 7º da Constituição Federal. Você vai ler esse dispositivo e vai associar o estudo, a leitura dele, à súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal. E mais, jurisprudência do STF que excepciona a aplicação dessa súmula vinculante. Então você vai construir todo esse raciocínio. Vai para o artigo 14, parágrafo 7º, inelegibilidade reflexa, súmula vinculante 18 do STF e a construção do STF acerca de exceções à ideia da súmula vinculante 18 do STF, tá bom? O quarto tema que a gente vai tratar aqui é o tema das federações partidárias e coligações partidárias. A federação partidária, ela está disciplinada no artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, bem como no artigo 6º da Lei das Eleições, mas o dispositivo principal, 11A da Lei dos Partidos Políticos. Ali você tem requisitos para uma federação, é um tema relativamente recente, 2021, é novidade legislativa, mas se atente em especial para a decisão do STF que tratou do prazo para o registro de uma federação partidária, dizendo que tem que ser o mesmo prazo aplicável ao partido político, porque o artigo 11A, inciso 3, ele trazia um prazo diferenciado. Então se atente a essa decisão do STF. É uma decisão de 2022, não é uma decisão muito recente, porque a gente tem decisões de 2024, mais recentes, só que sobre federação partidária a gente tem essa decisão de 2022. E aí você vai estudar a federação partidária associando, fazendo uma comparação com a coligação partidária. A coligação partidária está prevista no artigo 6º da Lei das Eleições e nós temos um tema especial, aliás, a gente tem uma informação especial no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, dizendo que são vedadas as coligações nas eleições proporcionais. Só são admitidas coligações nas eleições majoritárias. Então se atente a isso, comparação entre federação partidária e coligações partidárias. A gente vai seguindo aqui. O próximo tema é a chamada cláusula de desempenho eleitoral.
A cláusula de desempenho eleitoral, pessoal, ela está no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o que é que eu quero chamar a atenção? Veja, ali vai dizer que nem todo partido político tem direito à utilização de recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, que é o chamado direito de antena. Para isso, você tem que atingir ali essa chamada cláusula de desempenho eleitoral. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, aquela redação que está no artigo 17, parágrafo 3º, é a redação que vai ser exigida para 2030. Quando a cláusula de desempenho eleitoral foi criada, ela foi criada em 2017 e ela foi implementada de forma progressiva. 2018, 2022, 2026 e aqueles percentuais, aquele número de deputados federais que está a redação do parágrafo 3º do artigo 17, só será exigida para 2030. O que é que eu quero chamar a atenção é que a gente tem na emenda essa implementação gradual e eu já vi banca cobrando o conhecimento dos números para 2022, dos números para 2026. Então é possível que a Sebrasp, ao invés de cobrar a redação do parágrafo 3º do artigo 17, venha cobrar o quê? A redação da emenda 97/2017, da emenda de 2017. E lá dentro a gente tem essa implementação gradual dizendo que, por exemplo, para 2026, a gente não vai exigir a eleição de 15 deputados federais, mas sim de 13 deputados federais. No inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 17, ele reduz meio percentual. Né? Então é interessante você se atentar a isso, porque se a Sebrasp quiser fazer uma cobrança diferenciada, ela não vai no beabá a cobrança literal do parágrafo 3º, ela pode cobrar a redação da emenda. Então, se ligue quanto a isso. Pessoal, vamos seguir aqui com os próximos temas. Mas antes, mais uma vez, se inscreve nesse canal, fortalece essa comunidade. Nesse canal eu tenho gravado muito conteúdo para o concurso do TSE Unificado, tenho vídeos para concursos em geral, como você deve estudar a lei seca, como você estuda por questões, como você deve estudar videoaulas. Tenho vídeos que é um guia definitivo de estudo para o direito eleitoral, 3 vídeos lá explicando mais ou menos, falo de direito constitucional, falo de direito administrativo, então o canal está muito... tem bastante conteúdo que eu acho que vai lhe ajudar. Por isso que eu peço, fortalece, se inscreve aqui nesse canal, indique para outras pessoas, para quem você acha que possa fazer sentido. Vamos seguir aqui nos nossos temas finais. Respira, a gente segue. O próximo tema vai ser a desfiliação partidária com ou sem justa causa. A pergunta é, caso o eleito por um partido político se desfilie deste partido político pelo qual ele tenha sido eleito, ele perde o mandato? Aí a gente vai ter que avaliar o artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos. Em regra, ele perde o mandato, perderá o mandato caso ele se desfilie do partido político pelo qual ele tenha sido eleito sem justa causa. Então há a possibilidade de você se desfiliar e manter o seu cargo se houver justa causa. Aí a gente tem 3 incisos explicando o que é justa causa. Artigo 22A. Além do artigo 22A, a gente tem 2 parágrafos no artigo 17 da Constituição Federal, parágrafo 5º, parágrafo 6º, que traz outros casos de desfiliação partidária em que você ainda mantém o mandato. E um deles é a anuência do partido, então basta uma carta, partido anuindo com a sua desfiliação partidária, e o outro é o seguinte, caso você venha se eleger por um partido que não atinja a cláusula de desempenho eleitoral, é facultada a sua desfiliação desse partido e que você se filie a outro partido que tenha atingido essa cláusula de desempenho eleitoral. Então, outra regra criada pela Constituição, inserida por emendas constitucionais posteriores, que podem ser cobrados no seu concurso. Então, se atente a isso, pessoal. E lembrando que a gente tem uma súmula 67 do TSE, que diz que essa perda do mandato ela só vai se aplicar para os cargos do sistema proporcional, né? Não se aplica para os cargos do sistema majoritário. O TSE também, o TSE tem a súmula 67 e o STF também tem a jurisprudência, tem uma tese já construída em relação a isso. A perda do mandato por desfiliação partidária só se aplica para situações de cargos majoritários, de cargos do sistema proporcional. Não se aplica aos cargos majoritários. É só você lembrar do exemplo do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cargo majoritário, presidente da República. Ele se desfiliou do partido político pelo qual foi eleito, mas manteve o cargo de presidente, tá bom? Então lembre dessa situação que você consegue dissociar. Seguindo adiante, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. 2 temas fortes, 2 temas importantes que eu quero que você tenha máxima atenção. Sobre o fundo partidário, em especial o artigo 38 da Lei dos Partidos Políticos e o artigo 44. O artigo
38 fala de como o fundo partidário se compõe e o artigo 44 ele vai dizer onde a gente aplica, para que a gente aplica os recursos do fundo partidário. Uma das hipóteses, por exemplo, é para a doutrinação política e ideológica, está lá estabelecido no artigo 44. E lembrar que a gente tem uma decisão do STF de 2015 que veda a doação de pessoas jurídicas a partidos políticos. E nesse sentido é que foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, artigo 16C, artigo 16D da Lei das Eleições. Então se atente para esses dois fundos, Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Próximo tema. Aí os 3 últimos temas que eu vou tratar são temas macros. Eu não consigo dizer exatamente o que pode cair, mas são 3 temas que probabilidade altíssima de cobrança. E você tem que estudar esses temas. Não deixe de estudar. Propaganda eleitoral é um tema forte, cai bastante. Dentro da propaganda eleitoral, se atente ao artigo que fala da propaganda eleitoral antecipada. Aí você vem também com o tema das condutas vedadas aos agentes públicos, tema também forte para o seu concurso público. E, por fim, o alistamento eleitoral. E alistamento eleitoral, pessoal, a gente tem a disciplina do Código Eleitoral, mas eu chamo a atenção em especial para a resolução. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se não vier cobrado, se não cobrar pelo menos uma questão sobre a resolução de 2021, a resolução que trata da gestão do cadastro eleitoral. É uma resolução relativamente grande, você tem que ler com atenção. Existem temas ali dentro que têm a maior probabilidade de cobrança, mas não deixe de ler tudo, tá bom? Porque, para mim, repito, vai ser uma surpresa grande se não vier nenhuma questãozinha sobre gestão do cadastro eleitoral, tá bom? Então, para fechar eleitoral, você não pode deixar passar nada. E aí a gente tem o direito eleitoral como uma disciplina extremamente importante para esse concurso, obviamente, é o concurso para a Justiça Eleitoral, tão aguardado concurso. Pessoal, gostou desse vídeo? Curte, comenta, indica esse canal para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido. Olha, valeu a pena aqui esse vídeo, viu? Valeu a pena. Eu entreguei bastante coisa no curso que eu dou de 24 horas de Direito Eleitoral, os cursos presenciais aqui em Salvador, por exemplo. A gente entrega isso em 24 horas. Eu estou tentando resumir para entregar para vocês em poucos minutos. Então valeu a pena. Fortalece, dá o crédito aqui para que a gente possa continuar produzindo um trabalho cada vez melhor para vocês. Indique esse vídeo, curta e clica no sininho. Vem com a gente. Olha aqui os vídeos que eu tenho postado no canal, porque você sabe que a minha ideia é estar com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.